Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no Alvorada, começando mais um Alvorada aqui na Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Isso mesmo, quero mandar um abraço para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecer a sua companhia, a sua audiência e também mandar um abraço para todas e todos que estão lá nos bastidores, nossas queridas e queridos técnicos e técnicas, trabalhando para chegar essa programação aí para você. Muito bem, eu falo que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele você já ouviu cantando, né, essa canção que abre o programa sempre aqui quando o Toninho está conosco. Olá, Toninho! Olá, meu querido amigo, irmão Fernandinho. Um abraço a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É muito bom estar juntos. E juntos ficaremos durante um tempo para bater um papo muito bom. Exatamente. Olha, se você quiser ouvir esse programa ou assistir novamente, ou quiser compartilhar com aqueles que te seguem, né, que estão com você aí nas redes sociais, ou pessoas da sua família, vá lá no YouTube, na busca do YouTube em cima, você coloca lá RBN/TVMM, e aí você consegue chegar lá no ícone da FEAL, né? Aí clica lá no ícone, o ícone ele é azul, e aí você clica e vai aparecer embaixo, playlist. Clica em playlist, aí você vai ver os programas lá, vai abaixando ali, vai descendo, descendo, aí você vai achar o Alvorada, tá bom? Bom, o tema de hoje, e nós vamos desenvolver aqui, vamos fazer reflexões, são os choques da vida, né, Toninho? Isso, Nando. Isso tem uma base científica, né, Nando? Mas nós vamos partir da base científica para a parte espiritual e depois da parte espiritual para a parte científica. Porque é assim mesmo, está tudo junto. A gente pensa que as coisas são fantasmagóricas. O pessoal antigamente falava em fantasma. Hoje nós sabemos de uma coisa chamada ectoplasma, que pode ser medido, que pode ser sentido, inclusive, né, Nando? Então, por que esse tema? É assim, Nando. Se a gente pegar basicamente dois estados que nós vivemos aí, todos nós estamos um pouquinho nesses estágios, né? Que é a neurose e a psicose, né? A neurose, só para, vamos ilustrar de uma maneira simples. A neurose, quando eu estou no estado neurótico, mais ou menos assim, ó, eu cismei que minha esposa está me traindo. Isso vira uma neurose. Mas eu falo assim, não, mas eu acho que ela está me traindo, mas não tem lógica, ela não sai de casa, né? Aí vem aquela coisa assim, mas ela está me traindo com o leiteiro. Aí você fala assim, não, mas não tem leiteiro em casa. Você busca uma lógica, uma base real, né? E você faz, não tem lógica. Agora, no estado psicótico, normalmente a pessoa, você pode falar o que for uma pessoa. Ela fala assim, não, mas ela arrumou um leiteiro. Não, mas ela, você entende? A psicose, a pessoa perde o sentido. Ela está fora da caixinha, como a gente diz, no mundo da lua mesmo. Pode fazer simplificar, né, Nando? Falar de uma maneira mais leve. E nós? Isso acontece com a gente? Acontece, cara. Por incrível que pareça, nós acontece. Antigamente, quando você queria tirar a pessoa de um estado psicótico assim, né? Há muito tempo atrás, viu, Nando?
pessoal colocava, às vezes, a pessoa dentro de um poço com cobras. Por quê? A pessoa via a cobra e aquele instinto de sobreviver parece que dava um choque nele e ele despertava. Sabe aquele sentido de sobrevivência, né? Depois veio uma coisa que é um pouquinho mais cruel, que foi realmente o eletrochoque, que era usado, né, nos manicômios, um absurdo, né? Nós temos a Anísia da Silveira, que foi uma heroína, né, que trabalhou tanto nesse campo, que a gente admira tanto, né, que humanizou os manicômios, né, com arte, com cultura, ou seja, despertando as pessoas de outra maneira. E eu fico pensando assim, e nós, para a gente despertar? Nós temos o nosso Mestre Jesus, que trouxe o Evangelho para a gente despertar de uma forma leve, suave, branda, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, que é o Evangelho. Mas muitas vezes a gente não segue esse jugo suave, esse fardo leve. E aí vem os choques da vida. Nando, fala um pouquinho aí, depois a gente vai falar como é que são esses choques da vida. Porque, Toninho, choques da vida, se a gente ir lá para o lado energético, de energia, né? A gente, todo momento, a gente leva realmente, levado ao pé da letra esse choque, a gente sente algo no corpo, né? Porque, queira ou não queira, toda a instabilidade emocional que a gente tenha, mental, ela vai ter consequências físicas, né? Não tem como isso não acontecer. Acontece primeiro no âmbito espiritual, que a gente sabe, né? Passa ali pelo campo perispiritual, vem para o campo físico, onde nós temos essas energias que estão a todo momento ondulando. Muitas vezes a gente vai de um extremo ao outro. Essas duas situações que você colocou, né? No caso de distúrbios, né? A gente sempre, de alguma forma, e até isso é meio perigoso quando a gente quer diagnosticar isso por conta própria, a gente fala, então eu estou assim, né? Então a gente faz aquela autossugestão, eu estou assim, eu estou desse jeito, né? Eu estou neurótico, né? Eu estou psicótico, porque me falaram que o diagnóstico e esse tipo de atitude e agir meu me leva, então, eu acho que eu estou. Então, a pessoa fica criando esses fantasmas, né, na mente, e isso é um choque mesmo, né, de consequências criadas pela nossa mente, pela nossa forma de pensar, de ser, né, Toninho? Sim, Nando, por isso que é importante buscar um profissional, um psicólogo como o Nando, ou então um musicoterapeuta que nem o Toninho, e outros profissionais, né, o psicanalista, né, o psiquiatra. É importante procurar alguém que identifique isso. Mas vou contar um caso, Nando, de uma pessoa que eu conheço, né, ilustrar de uma maneira bem simples. Não vou falar o nome, nada, por isso. Né, isso acontece muito, eu tenho percebido muito isso, Nando. O choque vem de que maneira? Quando você não muda, a vida traz um choque para você. O choque pode ser o quê? Olha, o desencarne de um ente querido, a descoberta de uma doença, uma questão financeira, o, o término de um relacionamento. Por exemplo, são choques, né? E depois nós vamos falar do último choque. O último choque é um choque mais drástico, né? Olha, acompanha comigo, Nando, como tem lógica as coisas, né? Jesus, no Evangelho, falou o seguinte: aquele que chamar seu irmão de raca estará no inferno. Raca era um homem de má vida, né? A gente pode falar assim, se eu xingar o meu irmão de raca, né? Esse camarada é um mentiroso. Esse camarada é um corrupto. Mas eu não falo só da boca, eu me encho de raiva pela pessoa. Essa pessoa eu não gosto dela, eu odeio essa pessoa, né? Aí você imagina o seguinte, ó. Você imagina uma pessoa obesa, bem acima do peso. E aí quando ela fala isso, ela se enche de adrenalina. A adrenalina faz com que o coração dela acelere. Quando o coração dela acelere,
acelera, ele vai precisar ser alimentado pelas vias coronárias, aquelas veinhas, aquelas artérias que alimentam o coração. Elas não dão conta, aí ele sente porque o coração está bombando mais, porque muita gordura, as artérias ficam fechadas. Ele tem que bombear muita força, né? O que acontece? Sofre um infarto. É um choque. O choque para quê? Para a pessoa mudar. É tão simples isso. Mas aí você fala para as pessoas, a pessoa fala assim, eu preciso fazer uma dieta. Aí você fala assim, não, a dieta é importante, mas além da dieta, mude seus sentimentos e emoções. Eu vivo falando isso para as pessoas, mas algumas pessoas parecem que não acreditam. Falam assim, a gente fala, né, Nando? Esses dias mesmo estava com um conhecido meu, estava com problema cardíaco, né? Mas ele está sempre irritado, fazendo tudo nervoso. Eu falo assim para ele, cara, vai caminhar um pouquinho no parque, vê as árvores, anda entre a natureza, relaxa um pouquinho, muda um pouquinho a sua maneira das suas emoções, dos seus sentimentos. Abranda um pouquinho o seu coração, tenha mais compaixão, né? Porque ele me perguntou, não é que eu fui falando, ele falou assim, pô, o que eu faço, Tony? Eu tô com um problema de coronário. Eu falei assim, pô, se acalma. Eu falei assim, ó, com o que você está alimentando o seu coração? Ó, você está alimentando o seu coração de ódio, ou de paciência, ou de afetividade, porque as coronárias são o que alimentam o coração. Então, olha só, isso é um choque, Nando. Esse choque para quê é? Para você despertar. O choque, o infarto é um choque para ver se você desperta desse estado letárgico, né? É um exemplo. Depois a gente vai falar sobre outros, né? Veja que o infarto é um choque mesmo, né? Então, a gente leva aquele choque, né? E acaba parando o nosso coração, né? Então, essa sugestão que você deu para o seu amigo, né? É muito importante, porque pode se cuidar desse campo gorduroso aí que você falou, com a dieta, com ginástica, com tudo, mas se não cuidar do campo emocional, né? Porque até o coração é considerado a sede, né? Não é exatamente, mas a gente pode considerar a sede do campo emocional, de onde a gente deve cuidar, de onde a gente deve tomar o cuidado devido, porque nós estamos, né, Toninho, queira ou não queiramos, né, mergulhados, né, entre pensamentos antagônicos, as situações que a gente se liga muitas vezes não deve se ligar, a noticiários, a repetição de noticiários que a gente precisa saber da notícia e depois e não ficar se ligando naquela energia que está ali, porque aí a gente acaba perdendo a nossa imunidade cai, a gente abre o nosso campo e com isso os choques irão entrar e aí a gente vai adoecer. Isso é consequência, né, Toninho? Sim, Nando, olha, você sabe que você falou uma coisa tão bacana e eu lembrei do timo, né? O timo é uma glândula que nós temos aqui, ó, vou levantar um pouco, aqui abaixo do externo, né? Tem o externo aqui embaixo, né? Esse timo, ele é responsável, um dos responsáveis, né? Ele libera uma substância chamada timosina. Libera essa substância, ela é um dos responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Alguns anos atrás, alguns professores da USP, porque pensava-se que esse timo tinha uma função até 10, 12 anos de idade, mas descobriram que não, que ele continua com uma atividade. O timo, por exemplo, Nando, se você assistir um filme de violência, por exemplo, esses filmes que tem sangue, corta-cabeça, facada, brutalidades, essas coisas, eles disseram o seguinte, que se você assistir um filme desse, esses programas de televisão que a gente não precisa nem citar, que só fala de violência, né, que são os especialistas nisso, né, se você assistir 5 minutos disso aí, às vezes demora 6 horas para o seu organismo voltar ao normal. Então, olha só, quando você assiste isso, na hora do almoço, por exemplo, ou na hora da janta, você está comendo e assistindo aquilo. Você imagina o bolo que vai fazer no seu estômago, cara. E o timo, ele pode ser até massageado, a gente pode massagear ele, sabe? Assim, o timo, ele é assim, é que nem uma uva, né? Uma uva. Quando você vê coisas de violência, ele murcha, ele fica que nem uma uva passa, murcha. Quando você vê coisas ligadas à alegria, à vida, ela fica cheia.
Por isso que o nosso... Você lembra do Hermógenes, Nando? O Hermógenes, professor Hermógenes, professor de yoga, espiritualista, ele falava assim, ó, alegria, todo mundo fala isso, alegria aumenta nosso sistema imunológico. Né? Olha a camiseta que eu tô, ó. Está escrito aqui, vivei em paz. Essa camiseta, Nando, nós até conversamos um pouquinho antes do programa, isso aqui foi um encontro que eu tive, daqueles encontros com o doutor Adão Nonato, lá no Flor de Lis, lá em Mogi das Cruzes. Toninho, só para registrar para quem está ouvindo, ó, o Toninho está com uma camisa azul, com essa frase, vivei em paz, né, entre aspas, tá? Tem as duas aspas, na cor branca. Então tá assim, ó, azul a camiseta e as letras em branco, vivei em paz. E ele está explicando a origem dessa camiseta. Que bacana. Então, Nando, foi no encontro com o doutor Adão Nonato que ele. Aqui essa frase é do Paulo de Tarso. Foi um encontro que a gente só falou sobre Paulo de Tarso. E o doutor Adão Nonato, ele falava uma coisa a respeito do choque. Eu vou falar aqui porque não tem problema, aqui só tem gente adulto, né? O doutor Adão falava assim: ou você tira a bunda da cadeira, ou nasce um formigueiro na cadeira. Ó o choque. Ou você se mexe para melhorar, ou nasce um formigueiro. Ou seja, ou vem um choque. O choque pode ser de todos os tipos. Ó, relacionamento, Nando. Quando você não tenta melhorar o seu relacionamento, você não perdoa, você não é flexível, você se torna uma pessoa ranzinza, chata, distímico, como a gente diz, né? Você chega uma hora que o relacionamento começa a piorar, até que, né, rompe. É um choque, né? O que a gente tem que fazer? Investir nas coisas boas, no bom relacionamento, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, né? Você casaria com você mesmo? Tem gente que fala que não. Então, puxa vida, né? Investe em você. Gosta mais de você, para você gostar mais da pessoa também, né? Assim por diante, né? Desenvolve alguma coisa para não chegar no choque. A doença é um choque, né? Problema financeiro, por exemplo, Nando. Enquanto a pessoa gasta mais do que recebe, começa a se desorganizar financeiramente, que ela vai ter o quê? Um choque financeiro, vai ter problemas, começa a gastar muito cartão, é um choque, chega uma hora que você não tem dinheiro para pagar as coisas. É para você fazer o quê? Para você mudar. Mas tem muitos tipos de choque, Nando. E tem um choque fatal, que é a morte. A morte é um grande choque. Porque você acorda depois no plano espiritual e fala assim, puxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Ó, aí você levou um choque. Caramba, vou voltar de novo. E a gente sabe que a reencarnação não está tão fácil assim. Antigamente as famílias tinham 8, 10, 12, 15 filhos. Agora é 1 ou 2 no máximo. Então, pessoal, vamos aproveitar essa encarnação para fazer nossa transformação com muita paz e muito amor, usando o Evangelho. Porque assim, a gente tem falado muito, né, Nando? Que às vezes a gente conhece o Evangelho, mas não usa o Evangelho. Aquela ideia, eu tenho a receita do bolo, mas não faço o bolo. Eu vejo muita gente falando assim, Jesus para lá, Jesus minha vida, Jesus não sei o quê. Aí fala, Jesus me livra disso, Jesus me livra daquilo, mas não segue o Evangelho. E todos nós, eu, você, eu, Nando, todo mundo está aqui para fazer isso, para conhecer o Evangelho e transformá-lo em aplicação em prática, né, Nando? Para a gente não chegar nesses pontos de choque, chegar depois da encarnação, perder a encarnação, falar assim, puxa, eu podia ter feito diferente. Vamos usar o Evangelho com sabedoria, não é ficar falando só do Evangelho, é usar na prática mesmo, né, Nando? Porque o Evangelho criou-se uma mística, né, em cima do Evangelho, criaram-se religiões, e na verdade Jesus ele estava dando uma norma, ou sei lá, algo para você seguir, né, de conduta, para você ter uma conduta, para você ter um comportamento, né, como ser que você é universal, que somos, né, universais. E a gente foi usando esses exemplos de Jesus e começamos, então, aí na história, após a vinda de Jesus, usarmos em nosso benefício, assim, com a nossa interpretação, com aquilo que cabia para nós de melhor. Então, a gente cria nichos, né? São as religiões, as seitas, as ideologias até baseadas no cristianismo, né? Mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é justamente
Isso que o Toninho colocou, para a gente amenizar os choques que a gente naturalmente encontra num planeta de provas e expiações. A gente vai ter esses entre-choques, eles fazem parte, né? A cada momento a gente está, se a gente puder fazer um trabalho preventivo, excelente, porque assim a gente vai evitar esses choques. Porque quando a gente entra em choque com determinada situação, é porque alguma coisa não está certa. A gente está enfrentando aquilo com dor, a gente está enfrentando aquilo com rusga, com arranhos, né? Arranhado, é uma coisa assim dolorida, sofrida. E não precisamos disso. Porque mesmo que as coisas vierem e possam ser sofridas, o enfrentamento com os ensinamentos de Jesus serão outros, né? Como o Toninho colocou lá do fardo, né? Com ele é leve, é suave, né? Por quê? Porque é a forma de entender as nossas agruras no caminho, as nossas dificuldades. Como o doutor Adão falava, isso eu jamais esqueço, os desafios, né, Toninho? Então, Nando, e a camiseta que o Nando descreveu aí para quem está ouvindo, né? Uma camiseta azul escrito em branco, vivei em paz, que é uma frase do Paulo de Tarso, né? Esse viver em paz, primeiro, viver em paz com a nossa consciência, né? E aí entra uma questão, né, Nando, que as pessoas às vezes misturam um pouquinho, eu tenho trabalhado um pouco nisso, que é a questão moral e a questão ética. Porque assim, ó, a questão moral, o pessoal fala que tem gente que fala que é a mesma coisa, né? Mas vou dar um exemplo na minha leitura, né? A questão moral é uma questão meio de costume, de cultura. A moral dos indígenas, por exemplo, o pessoal fala assim, é imoral alguém sair nu aqui na rua. Mas os indígenas andam nus. Né? É uma questão de cultura estrutural. A questão ética é quando você faz a coisa independente de questão cultural, você faz porque é certo. Aliás, a palavra ética vem do grego. E a palavra moral vem do latim, que é moralis, era mais ligado a questões de direito. Né? Os romanos deixaram grandes legados na relação do direito. E olha só, o direito é uma coisa de relação das pessoas. Agora, a questão ética é muito maior que isso. É quando você faz independente de ser moral ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, tinha uma vizinha, né? E ela, quando ela fazia o lanche dela, alguma coisa, ela pegava a toalha. Ela morava no quarto andar e eu morava no prédio em frente, assim, 2 blocos do prédio. Ela pegava a toalha, ia lá na janela e balançava a toalha, assim, com aqueles restos de pão. Aquilo caía nos andares de baixo, né? Juntava rato lá embaixo, barata, né? Um dia o zelador era muito meu amigo e falou assim: olha, não leva para, não fala para ela que é uma questão pessoal, nada. Fala que é uma determinação do prédio, que está juntando muita barata, muito rato lá, dá um toque para, que está falando para todo mundo, né? Para não jogar esses restos de alimento ali, não, né? Aí ele foi e falou com ela, né? Aí eu, nessa época eu tocava à noite, um dia eu cheguei, estava escuro, né? Claro, cheguei eu tocava, né? Eu entrei no acendi a luz e passei ali, eu vi ela. Ela foi assim, olhou para ver se não tinha ninguém olhando, foi lá e bateu. Ou seja, a moral é mesmo assim, mais ou menos assim, né? Estou simplificando, é muito grande isso. A moral é assim, ó, não tem ninguém olhando, eu faço. Não tem ninguém me olhando, eu faço. A ética não. A minha consciência determina que isso não está certo. Muitas coisas a gente não faz porque a gente tem medo da lei, inclusive das leis de Deus. Você fala assim, eu não vou fazer isso porque depois lá para frente eu vou ser pego, lá no umbral. Não, a ética é quando você faz independente de qualquer coisa, você faz porque é certo, né? Porque você faz o bem e não fica esperando o retorno, você faz pelo bem, é ético, né? Você está em paz, ó, viver em paz com a sua consciência. Muitas vezes a gente está preocupado em viver em paz com os outros, né? E a gente usa 1000 máscaras, né? Faz uma série de coisas e, na verdade, a gente está sendo, talvez, fazendo uma questão mais moral do que ética mesmo. E eu fico pensando assim, ó, muitas vezes a gente precisa do choque para a gente ir até da questão moral, que não é imoral, ó, presta atenção, para a questão ética, que é fazer as coisas com amor, com determinação, sem esperar retorno, né? Fazer com brandura, né?
fazer como se fosse uma criança. Jesus falou: vinde a minhas criancinhas, né? Bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração é que fazem com ética, fazem porque fazem com amor, né? Não precisa alardar nada, né? Acho que esse é um caminho para todos nós, né, Nando? Acho que a gente vai É saindo do verdade. choque. Ô, Toninho, você fez me lembrar uma história do Chico, né? O Chico, ele saía da casa dele, a casa ficava sozinha lá, e tinha uma plantaçãozinha lá no fundo de verduras e tal. Aí ele chegava, quando ele chegava, alguém tinha arrancado, tinha entrado, tirado lá as verduras lá, eu não lembro que verdura que era exatamente. Aí ele pegou e descobriu que era a vizinha em frente, né? Aí falou, aí o Emmanuel falou para ele, faz o seguinte, entrega a chave para ela e pede para ela tomar conta. Nunca mais ela pegou nenhuma verdurinha lá na casa, né? Lembrei dessa história. E aí, de vez em quando, é isso mesmo. Eu não lembro qual que era uma verdura lá, né? Não sei se era chuchu, alguma coisa. Aí ele deu a chave para ela, aí de vez em quando ele dava alguma coisa. Olha, vou dar um negocinho para você, né? Mas olha só que interessante. Ele tornou a questão dela ética, porque ela já fazia, porque ela era responsável por tomar conta daquilo, né, Nando? Foi um passo interessante, né, Chico? A questão de confiança. Depois eu contar uma história do Chico, que tem uma história bem bacana dele. Acho que já contei, Ah, mas acho que vale a dá pena. tempo de você contar aí, né? Tem uns minutinhos antes Agora, da prece, conta aí para nós. tá bom. Então, assim, ó, tinha um rapaz aqui em São Paulo, né? E o rapaz, ele estava com vários problemas, ia na casa espírita, né? Mas aquela, como todos nós às vezes fizemos, ou ainda fazemos, né? Você vai na casa espírita para quê? Para tratamento espiritual, tomar passe. Mas não muda nada. Então a pessoa, o cara ia lá numa casa espírita, tomava passe, tomava água fluidificada, tomava um balde de água fluidificada, 200 passe, não sei o quê, tratamento espiritual e tal. E não mudava nada na vida dele, porque ele não mudava nada. Aí ele mudava de centro, foi para outro, não sei o que, é a mesma coisa. Sabe, o centro é fraco, né? Aquele tradicional, o centro é fraco. Foi, não sei o que. Até que chegou num camarada, ela falou assim: ó, meu amigo, no seu caso, só o Chico Xavier. Aí ele pegou e foi lá para Uberaba, né? O Chico, com a mediunidade dele, a hora que o cara estava chegando, já sabia o nome dele. E o Chico falou assim: ô José, estamos te esperando aqui faz tempo. Que bom que você chegou, né? Ainda bem que você chegou, preciso de um passe. O Chico falando para ele: estou com uma dor de cabeça, você me dá um passe? Aí o homem falou: mas seu Chico, eu nunca dei passe. Não, você vai dar um passe. Eu vou sentar aqui, você vai fazer assim, assim, assado. Aí aquele povo todo lá em Uberaba esperando o Chico, né? Aquele monte de gente, né? O Chico sentou, o homem foi lá e pôs a mão em cima do Chico. Aí o Chico acabou o passe e falou assim: nossa, mas melhorou muito. O senhor é um homem fantástico, né? Aí o pessoal conta assim que fizeram uma fila de 100 pessoas para tomar passe com o cara, tomar passe, né, com ele, né? Aí o homem voltou para São Paulo, né? E foi lá naquela casa, né? O homem falou assim: o Chico resolveu o seu problema? Eu falei assim: ah, tadinho, cheguei com ele lá, ele estava com uma dor de cabeça, tive que dar passe nele, nos outros também, né? Mas a partir do momento o cara começou a fazer o quê? Começou a acreditar nele, acreditou nos potenciais dele, percebeu que ele podia fazer alguma coisa interessante. Foi trabalhar numa casa espírita, né? E isso já deu uma melhorada. O Chico tinha essas coisas fantásticas, né? Mas é muito Nossa, engraçado, né? Você imagina a cena, ali, o cara ali, dando passe num monte de gente. aliás, quando o Toninho, ó, é que vocês não estão vendo nem ouvindo. Enquanto o Toninho está falando, eu estou rindo muito aqui, né? Porque são passagens muito engraçadas, né? Nesses vários escritores aí, vários pessoas que fizeram eh, tiveram com o Chico, né? Acompanharam a vida dele ali próximo, depois escreveram os contos, né? Com que o Chico, de tantas experiências ali do lado, né? E é um aprendizado incrível, né? Que a gente tem que, né, Toninho, agradecer aí essa figura, que também com bastante humor, né? Ele sempre tinha um belo, assim, um humor assim incrível, né? Mas é Então, isso. Fala aí, o Chico, Toninho. rapidinho, dá tempo, Nando? Rapidinho, dá? Vai. Uma coisa rapidinho do Chico, né? O Chico tem umas coisas assim que ele quebra alguns paradigmas. É claro que a gente, por exemplo, você vai dar um passe, puxa, toma banho, é bom você não fumar, se você não fumar é melhor, tal, né? Mas o Chico, por exemplo, tinha um camarada lá na cidade que fumava e dava passe. E o Chico tomava passe com ele.
O camarada dava passe nele. O pessoal falou assim, ô Chico, você toma passe com esse camarada, ele fuma, né? E o Chico falou assim, ele fuma, mas ele dá um passe com tanto amor. Olha que interessante, né, Nando? Dá um passe com tanto amor. E o Chico, né, o John Harley, conta umas coisas assim, que o Chico às vezes estava em umas reuniões, e o Chico estava com o palitozinho dele assim, né? E aparecia o coração dele, saía luz. Aí o Chico escondia, para não chamar atenção, entendeu? Ele escondia para não chamar atenção. As coisas do Chico, né? Aquela simplicidade, não sei o quê, né? E falava que o homem que fumava tinha amor no passe. Ele quebra alguns paradigmas, Para né? não chocar, né, Humberto, Toninho? Que a gente não está falando de chocar. choque, né? O Humberto Fabre, por exemplo, conta que uma época que o Chico psicografava, o Humberto Fabre, ele colocava o som, né, o som lá para o Chico fazer a psicografia. E o Chico, às vezes, psicografava ouvindo bolero. Olha, bolero, o Chico ouvia bolero, né? Música boa, né? Olha só, Agradável, né? Uma música agradável, saudável. né? Você pensa assim, ai, não, ele só via coisas assim, transcendentais. Não, ele via bolero porque ele gostava de bolero. Olha só, né? É alguma coisa para a gente entender, né? Isso aí. Olha, com essas palavras do nosso querido Toninho, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, a reservar aquela água aí do lado, e a gente vai para este momento aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores queridos. Porque entre os choques, nos entrechoques da vida, nós, muitas vezes, nos encontramos em situações difíceis. Muitas vezes perdemos o rumo. E depois do choque, ou depois daquele momento mais desafiador, que possamos colocar os pés literalmente no chão, se assim for possível. Que nós possamos respirar, que nós possamos acalmar o nosso coração. E os benfeitores espirituais amados, espíritos que trabalham na falange do nosso Mestre Jesus, irão nos ajudar. Porque assim, abrindo canais de comunicação, quando nós temos a atenção do Espírito para com o Espírito, que nós possamos elevar os pensamentos para receber essas bênçãos. E assim, querido Mestre Jesus, nesse instante, aproveitando esse manancial de bênção que nos oferta, e compartilhar e repartir com aqueles que sabemos que estão em desafios. Quero lembrar de um irmão meu que está, um amigo do coração, que está passando por desafios, que é o nosso irmão Tiago. Ele, sua família, sua filhinha, sua esposa e seu filhinho que está a caminho, na gravidez da sua esposa. Quero lembrar também aqui do caríssimo, do queridíssimo, do saudoso Claudinei, que nos deixou há poucos dias e que agora vai estar e deve estar nos braços dos benfeitores espirituais, acalmando depois de uma trilha de dores e sofrimentos. O nosso querido companheiro da Paula Zampi, que foi, mas sabemos que continua sendo, que está no nosso coração e está em espírito vivendo. Queridos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Irmã Sheila, nossos espíritos que trabalham como o Dr. André Luiz e outros que trabalham na área da medicina, que possam envolver esses irmãos que citamos aqui e que aqueles outros que não citamos, mas que estão também atravessando, Jesus, momentos difíceis em suas vidas, possam ser acolhidos, possam ser Jesus
abençoados pelo teu amor. Assim, pedimos que estenda, Jesus, a tua bênção ao nosso planeta e à nossa humanidade que anda doente. Doente no campo mental, respaldando ou respingando no corpo físico. Doente e adoecidos espirituais. Que a tua bênção alcance, Jesus, e alcançará com certeza todos os seres que vivem nessa esfera de vida. Te agradecemos, Mestre querido, e que tua bênção nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todos sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho aqui falando do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo, onde você pode ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a manter, né, a programação aí ao vivo ou gravado, chegando a muitos pontos do planeta. Entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar diretamente com uma pessoa, quer ouvir a voz dela? Pois bem, então entre no 0800 ou ligue para o 0800 12 018 38 ou o fixo região de São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido que foi escolhido também para o Pix. O WhatsApp você conversa com o clube e também faz a doação pelo Pix. Anote o telefone aí, 11 97 261 0272. Como eu disse, é o Pix. Vou repetir, 11 97 261 0272. Muito bem, aí retornamos aqui com o nosso querido e caríssimo Antoninho, né, Toninho? Para falar aí desse tema tão importantíssimo, né? Então, do nosso tema, que nós estamos falando sobre os choques da vida, né? Os choques quando você descobre uma doença, quando você descobre quando você descobre tem um problema financeiro, um final de um relacionamento, a partida de um ente querido, é sempre um choque, né? Para nos despertar. Porque assim, Nando, eu sempre falo sobre isso. Às vezes nós estamos acordados, mas não estamos despertos, né? Despertar é estar atento e lúcidos dentro das leis de amor de Deus. Quando a gente fala em espírito de luz, o que é um espírito de luz? É um espírito que tem lucidez. Não é um ser assim privilegiado, nada. É alguém que conhece as leis do Evangelho e aplica essas leis. Por isso que ele tem lucidez. Você quer ser um espírito de luz? Usa o Evangelho na prática, mas de verdade, né? Para você estar em paz com você e não precisar de tanto choque. Como o Nando falou, os choques vão chegar, só que de alguma maneira eles vão ser amenizados pela prática do amor, do bem, pela prática do Evangelho, né? Eles vão ser, de alguma maneira, diluídos, amenizados pela nossa atitude. Porque tudo depende da maneira como nós gerenciamos as coisas. Como é que eu gerencio uma dor de uma partida? Como é que eu gerencio quando eu descubro uma doença, né? Se eu tiver o Evangelho de Jesus como meu norte, como meu roteiro, eu vou gerenciar de uma maneira diferente. Então esse choque vai chegar e vai ter uma função, com certeza. E eu vou aproveitar muito mais. Porque muitas vezes quando vem essas coisas, a gente fica revoltado. Se a gente fica revoltado, a gente fica de mal de Deus. E estar de mal de Deus é a pior coisa que pode existir. A gente vai precisar de cada vez mais choques. E choques piores. Porque lição não aprendida, lição repetida. E cada vez que a lição é repetida, ela vem com um pouquinho mais de dureza, de aspereza. Então vamos aproveitar isso, né, Nando? Depois eu cantar uma música, Nando. É isso mesmo, Toninho. A gente muitas vezes já tomamos choques nos primeiros instantes de reencarnação, né? Quando a gente chega aqui, o médico já dá um tapinha, né, no nosso bumbum aí, para ver se não cria formiga, né? E aí a gente dá aquele choro, né, alto para
alegria, né, dos pais, da mãe, daqueles que estão ali fazendo o parto, né? Então a gente já começa. E o choque, né, do bebê ali, do espírito que chega, tá lá no escurinho, né, aconchegado naquele útero ali, quentinho, gostoso, na escuridão, de repente, pum, vem para a luz, né? Por isso que fala, vai dar, né, vai dar a luz, a mãe vai dar a luz, então, a luz, já vem a luz, já esse choque, já entra, né, com esse choque na vida. Então, a gente vai vivendo de choque em choque, né, até a gente evoluir aí sem essa necessidade. E Toninho, qual música que vai trazer para nós aí hoje? Vamos cantar hoje O Pastor, que fala um pouquinho disso, né? Fala assim: das amarguras retiro o mel, ó, dos choques retiro os aprendizados. Então vamos lá, vai. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. Sucesso do Toninho Ciardulo aí, música que a gente já tocou e toca sempre na Rádio Boa Nova. Toninho, muito linda, né? Essa melodia, essa canção, né? Canção que ela é feita com letra e que é feita com música, né? Então, e com amor, né? Isso que é mais importante. Aí chega aí aos corações, para amenizar os choques da vida aí, né? E a música, ela ameniza esses choques aí. Que nem você falou lá, o Chico ouvindo bolero, né? Muito... É isso aí, não tem preço que pague. Toninho, estamos chegando ao final aqui de mais uma Alvorada. Agradecer-te imensamente aí a disponibilidade do seu tempo aí. E até o próximo programa Alvorada para você, para todas e todos. E a gente manda aquele beijo e abraço aí. Até. Vamos lá encerrar, Toninho? Vamos lá, obrigado Nando, obrigado a todos, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Sem choque, com bastante amor no coração. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.